Daisy Jones and the Six. Foi o primeiro livro que eu escolhi pra ler esse ano. Eu tive a venda dele, tá? Me passaram como se fosse um livro de romance meio musical. Mas eu não achei isso, tá? Tendo uma abordagem de alguém fazendo uma entrevista com os antigos rockstars, porque é da década de 70. É um livro sobre os músicos da década de 70, que foi uma banda de rock que fez muito sucesso. E nesse livro traz abordagem em forma de entrevista sobre como foi o começo até a ascensão e o fim da banda. Então a gente tem a introdução do Billy com o irmão dele, que formaram uma banda. Mais pra frente eles acharam mais um guitarrista ou uma tecladista, que é a Karen, que ela é divônica no livro. Até então eles conhecerem a famosa Daisy Jones, que é uma pessoa muito difícil de entender no livro. Ela é muito instável. Nesse livro também eles abordam muito sobre o uso de drogas, sobre como isso faz eles ficarem muito instáveis. E o Billy tem esse passado sombrio. Ele conhece a Camila, que é a noiva dele, quando ele vai fazer uma apresentação em um casamento, se eu não me engano, e ele acaba conhecendo ela. Eles acabam ficando junto ali. Ele tem uma quedinha por ela, chama ela pra sair, eles acabam desenvolvendo um romance. E ao mesmo tempo a Daisy tá começando nesse mundo musical. Até então ela escrevia algumas coisas, mas ela nunca tinha tido interesse em cantar. Até que uma amiga dela, chamada Simone, apresenta ela pra um cara que é um produtor, se eu não me engano, e ela acaba fazendo um álbum de música lá que não dá tanto sucesso, mas é uma visibilidade ok. E aí o Billy tem a banda The Six, quando entra mais gente, que era só ele e o irmão dele, né? Entra mais gente. Ele e a Daisy fazem parte da mesma gravadora, mas até então eles não tinham se conhecido pessoalmente. Ele sabia da Daisy, porque esse álbum, que era da mesma gravadora, fez um sucessinho ali, ok e tal, e ele gostou dela, tipo, mas eles não tinham se conhecido. Até que quando eles vão fazer o álbum deles, o produtor Ted, que é um grande amigo do Billy, sugere deles fazerem um álbum juntos, né, em colaboração, ou então pelo menos uma música. E eles acabam conhecendo. Ele não gosta da Daisy de começo, a Daisy também não gosta muito dele, mas eles têm um desenvolvimento meio musical, meio romântico. Eu não sei explicar direito o que acontece na relação do Billy e da Daisy, assim. Eles são meio gato e rato, eles meio que brigam, mas eles são almas gêmeas no quesito musical, sabe? Eles se completam muito. O Billy, no começo, ele quer mandar em tudo da banda. Ele não gosta que as pessoas se... E como ele escreve as músicas, porque ele usa muito a Camila, que é a noiva dele, como inspiração. Mas a Daisy tem ideias muito legais pra abordar na música. Então tem esses desentendimentos durante toda a entrevista que eles vão contando, sabe? Tipo, a voz deles dois ornam muito, porque no livro é escrito que a Billy tem uma voz... A Billy... que o Billy tem uma voz bem de vocalista de rock mesmo, e a Daisy tem uma voz muito potente, sabe? Falam que é uma voz meio rouca, mas ao mesmo tempo potente, que se encaixa muito bem com o do Billy. E tanto que eles fazem esse dueto, a Daisy acaba se apresentando em todas as aberturas dos shows do The Six, até que eles acabam tendo a ideia, né, o produtor ali do The Six, de colocar a Daisy como uma peça-chave ali deles e se tornar uma participante da banda, né? Eles acabam vendo, na verdade, primeiro, um artigo da Rolling Stones falando que a Daisy deveria ser uma membro permanente do grupo. E aí, a partir disso, eles têm a ideia de colocar a Daisy como principal ali no grupo, e aí se torna Daisy Jones and the Six. Com isso, eles fazem um álbum que estoura, é sucesso mundial, e eles fazem várias e várias e várias turnês. Mas, como eu disse, as turnês são muito conturbadas, porque a Daisy usa muitos comprimidos, ela é muito instável. O Billy parou de usar drogas, porque ele perdeu o nascimento da primeira filha dele, e ele se sente muito culpado por isso. A Camila descobre uma traição dele quando ele tá fazendo uso de drogas e perde o nascimento da filha. Mas eles acabam tendo um acordo entre eles de que o Billy vai fazer ele vai pra uma clínica de reabilitação. E aí ele vai se tratar, e ele realmente faz isso, ele para de usar drogas. Ele tem um problema ainda muito forte com o álcool, ele sempre tenta não beber, mas parece que é mais forte do que ele sempre.
indícios de que vai ter uma recaída, mas ele sempre se apoia no fato de precisar ser um homem pra Camila, ser um pai bom pra Júlia, que é primeira filha dele, ele tem as outras duas que nascem depois. Então a gente sempre vê ele com essa luta interna de não beber e não ter essa recaída. Em contrapartida, Daisy faz uso de drogas e comprimidos o livro todo praticamente. E a gente vê uma parte muito sensível, eu diria, que é quando eles estão fazendo as turnês, né? Eles estão fazendo shows, as turnês, eles têm uma pausa de férias e a Day escolhe passar essas férias na Tailândia e ela acaba encontrando um cara nada a ver, chamado Nick, se eu não me engano. E esse cara, ele se diz herdeiro, se diz príncipe da Itália, um negócio nada a ver assim. E ela acaba casando, ela casa com ele. Isso, sei lá, em poucos dias de Tailândia lá, ela acaba casando com ele. E ele volta, tipo, ela volta da Tailândia pra continuar a turnê, noiva de um cara que ela mal conhece. E nesse meio tempo, a Simone, que é a amiga dela, aconselhou ela a virar cantora lá na frente, lá atrás, quer dizer, tô meio confusa. Ela acaba tentando contato com a Daisy por muito tempo, e a Daisy meio que sabe que se ela ter contato com ela, ela vai voltar ao estado normal, ou é uma pessoa que ela confia muito, ela não quer magoar tanto do jeito que está. A gente acaba não entendendo muito essa parte do livro, fica meio que aberto pra interpretação, sabe? Eu interpretei desse jeito, de que a Daisy não quer ter contato com a Simone, porque ela sabe que a Simone vai querer sempre ajudar, e talvez ela não queira ser ajudada naquele momento, ou talvez ache que não precisa de ajuda. Mas acaba que o Nick volta com a Daisy pra eles continuarem a turnê, mas ele é muito tóxico e possessivo com ela, tipo, ele não gosta que a Daisy fique no mesmo ambiente que o... Mas eles têm que trabalhar junto, então eles têm que ficar no mesmo ambiente. E é muito estranho a relação da Daisy com o Nick, sabe? Chega ao auge da Daisy ter uma overdose, ou achar que tem, porque ela acorda desacordada. Ela acorda desacordada. Ela acorda numa banheira onde o Nick fala que ela tava desacordada e ele acha que ela teve uma overdose e enfiou ela debaixo do chuveiro na banheira pra ver se ela acordar. E aí a Daisy percebe que ela tá realmente no fundo do poço, que ela precisa parar com aquilo, senão ela acaba fugindo do hotel e deixando um bilhete lá com outro nome que eu esqueci agora, falando que quer terminar o casamento com o Nick, e deixa o Nick lá. Mas tem um episódio lá pro final do livro que a Daisy tá bêbada e ela acaba caindo na real de que ela tá apaixonada pelo Billy. Eles já tiveram um beijo lá no começo da história, que ele se afastou porque ele falou que ele era casado, ele não queria ter nada com ela, mas ela queria ter algo com ele. Ela percebe isso perto do final do livro. Ela sabe que se ela tentar alguma coisa com o Billy, ela pode ser rejeitada, ou ao mesmo tempo também ela pode destruir o casamento dele com a Camila. E eu acho, se eu não me engano, não lembro se ela faz uso de alguma coisa ou se ela bebe, mas eu sei que ela tá muito mal, assim, indo pro quarto dela, ela acaba caindo no corredor dos quartos e a Camila encontra ela. E a Camila tem uma conversa muito sincera, assim, com a Daisy, de que ela tem que parar com isso, ela tem que parar de fazer uso dessas coisas, porque ela só vai se prejudicar com isso tudo, sabe? Ela não vai conseguir nada de bom e produtivo com aquilo. Ah, eu lembro de uma coisa que eu não falei, mas antes da Daisy ser encontrada ali no corredor do hotel pela Camila, eles têm a notícia de que o Ted, que é o produtor deles, faleceu. Ele teve um infarto, se eu não me engano, e o Ted era muito amigo do Billy, então o Billy acaba ficando muito mal e a Daisy também. Tanto o Billy quanto a Daisy têm uma queda muito grande, assim, eles ficam muito abalados pela morte do Ted. E a Camila fala pra Daisy basicamente sair da banda. Tipo, ela acha que não vai fazer bem eles continuarem tendo contato. E você entende um pouco o lado da Camila, mas ao mesmo tempo você sabe que é por conta que a Camila vê a relação que a Daisy, que o Billy tem fora dos shows, né? Fora do ambiente da música. Que tem uma conexão ali entre eles. Eu não vou mentir, eu queria que a Daisy tivesse ficado com o Billy, porque eu acho que eles combinam muito mais com a Camila. Mas eu entendo também o Billy ter escolhido a Camila pra ficar no final, porque eles são... A Camila é muito mais saudável pro Billy, por assim dizer, sabe? A gente sabe que se o Billy e a Daisy ficassem juntos, talvez um afundasse o outro. É triste, mas é a verdade, tá? Enfim, acontecem outras coisas no livro que eu prefiro não falar pra vocês terem as próprias experiências, tá? Mas no geral, eu dei 2 estrelas pro livro, tá? Porque eu gostei do formato de entrevista. Eu vi bastante gente falando que não gostou do livro sem formato de entrevista, mas eu gostei.
Eu achei bem interessante esse livro, se eu não me engano, em 2 plantões, que são um plantão de folga, outro plantão. Foram 3 dias pra ler o livro. E eu sempre, tipo, dava uma paradinha ali, li, ela começando, eu pegava pra ler, voltava a trabalhar. E foi bem tranquilo. Eu não achei a leitura pesada, como eu vi algumas pessoas falando, ou muito massiva. Acho que porque eu fui fazendo esses intervalos, talvez, de leitura. Mas eu achei um livro super fluido, você consegue parar ele sem ter um grande gancho pro próximo capítulo ou algo do tipo. É bem morno, tá? Mas não é ruim, tá? Não é porque é morno. Mas o meu ponto negativo nesse livro é que a gente não tem tantas cenas que não só diálogos. Como eu falei no começo do livro, ele é feito numa abordagem de entrevista, mas eu senti falta de ter alguns capítulos que fosse abordado como era a rotina deles, ou como eles realmente escreviam a música, porque é muito da base do diálogo, tudo. E principalmente, uma coisa que eu achei um tópico, que talvez seja ou não, mas que eu achei muito chato, é que a gente só tem noção das letras que eles fazem porque é comentado durante o livro, eles têm muita inspiração na vida deles, pra formar o livro, mas a gente só tem noção de como é a letra das músicas no final do livro. A gente tem nas últimas páginas a letra inteira das músicas. E a gente vê o livro inteiro sendo contado de o processo criativo, de como a música é encantadora, de como a música foi um fenômeno, e a gente não tem noção de como a música é por inteiro, a gente só tem noção de alguns trechos da música. E isso me deixou um pouco frustrada, não vou mentir. Eu sinto que se a gente tivesse noção de como é a letra de Aurora, por exemplo, que é uma das músicas que fizeram mais sucesso dele, no recorrer dele do livro, a gente teria mais impacto da letra, sabe? A gente só descobre a letra no... Então esse foi um dos pontos negativos. Outro ponto negativo é que não é um livro de romance, como foi vendido. Ele é mais um livro sobre música. Mas, em paralelo, eu gostei muito da Daisy como personagem, tá? Eu até marquei aqui uma fala que eu acho que resume muito a personagem em si. Como eu falei, ela é uma pessoa muito difícil, muito confusa, mas faz parte, querendo ou não, porque ela meio que cresceu assim. Achava que o amor fosse lágrimas, sangue e explosões. Não sabia que era uma coisa que deixava a gente se sentindo mais leve e não mais pesado. Não sabia que era uma coisa que tornava tudo mais fácil. Eu pensava que o amor fosse guerra. Não sabia que deveria. Não sabia que era uma forma de encontrar. Isso define muito a Daisy, porque você vê ela o tempo inteiro querendo ser validada e querendo ser amada, encontrando amor no Nicole. Eu falei Nick, né? Era Nicole. Mas enfim, corrigindo. E você vê que no fim ela não encontra o que ela queria, mas tem mais pra ser comentado no final do livro, assim, pra vocês verem, que eu prefiro não comentar e deixar pra vocês lerem e terem a própria interpretação de vocês.